Boa tarde, meu nome é Luana Marques Ribeiro e hoje vou apresentar o relato de caso sobre a síndrome de Hansen-Hunt e neuralgia pós-herpética como complicações de herpes zoster. A síndrome de Hansen-Hunt é uma complicação rara do herpes zoster no gânglio geniculado, em que há a reativação de uma infecção latente pelo vírus varicela zoster, que geralmente é contraído na primeira infância através da catapora ou varicela, que gera um quadro de febre e erupção vesicular difusa e que depois entra em período de latência. Durante a imunodepressão do organismo, a reativação desse vírus pode gerar a síndrome de Hansen-Hunt, que é composta por lesões vesiculares no pavilhão auricular, otalgia ipsilateral e paralisia facial periférica, que é a tríade sintomática dessa síndrome e é o que diferencia ela da paralisia de Bell. Essa síndrome acomete menos de 1% dos pacientes que tiveram infecção pelo vírus varicela zoster, então é bem rara. A nossa paciente é uma mulher de 57 anos, pedagoga, que se queixa de formigamento facial, sobrancelha caída, desvio de rima labial à direita e agesia iniciados há um dia subitamente. Ela relata sofrer de fibromialgia, transtorno de ansiedade generalizada e síndrome de burnout. Teve catapora na primeira infância e possui as imunizações em dia. A exame neurológico, ela teve redução da mímica facial ao lado direito, litose palpebral, desvio de rima labial e sobrancelha caída ipsilateralmente, caracterizando a paralisia facial de grau 5. Foi proposto como hipótese diagnóstica a paralisia de Bell, que é um dos diagnósticos diferenciais da síndrome de Hansen-Hunt. Ela foi encaminhada ao neurologista e foi receitado prednisona e antialérgico intramuscular para tratar a sintomatologia. A TC de crânio não teve alterações. Essa tabela indica a avaliação da movimentação facial. A classificação da paralisia facial dela foi de grau 5, portanto é uma disfunção grave, com assimetria em repouso, com nenhum movimento de fronte, fechamento incompleto de olho e discreto movimento da boca. Na mesma semana, a paciente evoluiu para um quadro de olho seco, otalgia e vesículas em conduto auditivo externo direito e pavilhão auditivo. Ela iniciou a automedicação com aciclovir de 200mg e também fez uso de mirogel, epitegel, curativo ocular e otomicina tópico. Aqui a gente vê uma imagem com discretas vesículas em conduto auditivo externo. E ao comparecer ao atendimento, foi prescrito aciclovir no dobro da dose que ela estava utilizando, além de fisioterapia facial e eletroestimulação facial. Ela foi recomendada a se afastar das atividades laborais e, nesse tempo, ela teve uma exacerbação da ansiedade e da depressão, evoluindo com fobia social. Após um ano, ela ainda relata ter dor à palpação no lado ipsilateral da lesão durante a fisioterapia, além de cincinesia, pitose palpebral e desvio de rima labial à direita. Atualmente, ela apresenta neuralgia pós-herpética de cinesia, mesmo após a regressão do quadro da infecção. Aqui a gente vê a imagem do desvio de comissura labial, né? E uma leve pitose palpebral aqui. A reativação do vírus pode ocorrer pela imunodepressão, que pode ser desencadeada, por exemplo, por situações de estresse, como foi o provável caso da nossa paciente, né? Que tinha fatores de risco, era pedagoga, já sofreu de síndrome de burnout, de fibromialgia e de transtorno de ansiedade generalizada, né? Além disso, a gente tem outros fatores de risco, como diabetes, a idade avançada e pacientes soropositivos, né? Isso tudo afeta as células NK e as células T e aumenta a quantidade de marcadores inflamatórios. Essa síndrome se manifesta inicialmente com a paralisia facial e depois vem as erupções vesiculares em orelha externa, também ao lado afetado da face, no palato duro, na língua e também associado à otalgia, na maioria das vezes. Esse quadro de erupções vesiculares geralmente acomete um único dermátomo e é acompanhada de febre, cefaleia, calafrios e mal-estar. Depois pode evoluir para o estágio final de crostas. O acometimento do sétimo nervo craniano explica essa combinação de sintomas com a paralisia facial periférica associada ao racho no pavilhão auditivo. Em comparação com a paralisia de Bell, os pacientes com essa síndrome possuem uma paralisia facial mais grave e eles geralmente possuem mais sequelas a longo prazo. Dentre algumas dessas sequelas, a gente tem a neuralgia pós-herpética, que é a complicação mais comum da herpes zoster, e é o caso da nossa paciente, além de zumbido, encefalite, mielite e disfunção vestibular, que acomete apenas 15% dos pacientes. A cultura viral é padrão ouro para o diagnóstico, mas geralmente ela demora 3 a 7 dias, então a gente geralmente opta pela sorologia de ELISA, que é mais rápida,
e a gente pode fazer a coleta das amostras, né, das vesículas auriculares e solicitar o exame de PCR para detectar o vírus varicela zoster. E isso nos ajuda a diferenciar a etiologia da paralisia de Bell e da síndrome de Hansen-Hunt nos estágios iniciais. Alguns estudos indicam também a ressonância magnética para ajudar a diferenciar a paralisia de Bell da síndrome de Hansen-Hunt nesse estágio inicial. No período prodrômico da doença e nos estágios iniciais dela, o diagnóstico é mais difícil porque as lesões vesiculares podem demorar até 3 semanas para aparecer. Isso gera um atraso no tratamento. Mas os estudos falaram que a medicação iniciada dentro de 72 horas ajuda a recuperar a paralisia facial totalmente ou ela evolui com apenas algumas sequelas, né? O tratamento é feito com fanciclovir ou aciclovir, associada à prednisona oral, e isso tem demonstrado reduzir tanto o tempo de doença, quanto a duração da dor e as complicações, e também acelera o processo de cicatrização das lesões cutâneas e mucosas. Essa é a bibliografia que a gente utilizou, e a gente agradece a oportunidade de estar aqui na jornada.